Então, pessoal, vamos aqui a uma classificação de robôs de acordo com a interatividade que este robô possui com o meio. Por exemplo, nós poderíamos ter aí robôs totalmente autônomos, né? São robôs que eles possuem a capacidade de decisões quando estão realizando suas tarefas, né? Digamos assim, interagindo com o ambiente. Eu coloquei aqui o exemplo do Opportunity e o Spirit, né? Que são os dois robozinhos que foram enviados para Marte. Esses robôs eles precisam ter autonomia, eles são robôs autônomos. Isso não significa que os técnicos, os cientistas que estão na Terra, não consigam intervir nas tarefas que eles irão realizar. Conseguem. Geralmente, né, nós já falamos anteriormente que se você fosse tentar controlar o robô em Marte, você não conseguiria controlar em tempo real. Levaria em torno de 15 minutos para chegar o sinal do robô até a Terra ou o sinal que você fosse enviar. Vai estar sempre atrasado em 15 minutos. Se você estiver vendo uma imagem de um robô em Marte, seria uma imagem de 15 minutos atrás. Então não tem como você controlar este robô em tempo real. O que os cientistas geralmente fazem é mandar uma tarefa, eles agendam uma tarefa, geralmente no final do dia, quando passa o satélite em Marte, esse satélite manda as tarefas para o robô armazena, hiberna lá durante a noite, mantendo seus circuitos de aquecimento ligado para que a eletrônica não venha estragar. E no outro dia, na parte da manhã, ele já vai possuir a tarefa que ele tem que realizar. Mas essa tarefa que ele vai ter que realizar, para chegar até o local para a realização dessa tarefa, ele terá que tomar algumas decisões. E essas decisões ele vai possuir uma autonomia para tomar, ok? O exemplo, ele precisa chegar até um ponto para colher um pedaço de uma rocha. Aí de repente ele está lá no trajeto e vai ter que fazer um desvio. E aí ele tem duas possibilidades de fazer o desvio. Qual que ele vai escolher? Ele vai ter autonomia para poder escolher. Pode ser que seja uma escolha boa, pode ser que seja uma escolha ruim, não tão boa assim. Mas ele vai possuir essa autonomia, tá ok? É até interessante que... Vamos dar uma olhadinha aqui em uma... Este daqui foi o projeto, né, que os cientistas desenvolveram em laboratório. E aqui, como eu falei para vocês, os cientistas eles tentam conjecturar todas as possibilidades possíveis. Eles já sabiam mais ou menos quais eram as características do solo marciano, quais seriam as dificuldades que eles iriam encontrar. E aí eles realmente fizeram todos os testes possíveis na Terra, ok? Então eles fizeram lá, pegaram, similaram o solo marciano, colocaram o robô com o peso adequado para ver se ele teria dificuldades, né? Isso daqui em laboratório. E olha o que interessante o que aconteceu lá em Marte. O robozinho ficou atolado em Marte, né, em um solo muito fino. E como eu falei para vocês, não tinha o que fazer, né? Mesmo que passasse um agendamento de tarefa, o agendamento seria uma vez por dia, só no outro dia que ele poderia, às vezes, diversificar essa tarefa. Mas o robozinho, ele atolado no solo marciano, né, naquele solo fino, ele tentou durante alguns dias ali sair, né, desatolar as suas rodinhas. E aí depois de um certo tempo ele realmente conseguiu e foi assim um grande alívio para os cientistas na Terra. Até porque um robô desse, se ficasse atolado e não conseguisse, né, sair, seria um investimento muito grande, que teria perdido e daria por fim a missão, ok? Um outro tipo de robô, uma outra classificação de robô aqui são os robôs programáveis, né? Como exemplo aqui eu peguei um robô do tipo CAD/CAM. Por exemplo, através de uma programação você pode delegar a tarefa que este robô vai realizar. Neste caso aqui pode ser uma soldagem, uma pintura ou um jateamento. Vamos ver aqui rapidamente. Só a máquina realizando um processo de soldagem, ó. Ok?
2 braços robóticos realizando o processo de soldagem. É um robô que pode ser classificado como programável, tá? Os robôs do tipo sequenciais são aqueles robôs, né, que realizam tarefas repetitivas. Geralmente são tarefas simples. É daquele tipo de robô, né, que tem um ciclo. Quando nós falamos aqui pick and place, né, pega e coloca. Aqui como exemplo nós temos aqui um robô sequencial que ele vai colocando componentes eletrônicos em uma placa, em um circuito impresso. Olhem que interessante. Então nós temos as fitas de componentes e este robozinho ele vai pegando cada componente e vai colocando no circuito a ser construído, um circuitinho impresso, ó. Ok? Então é um robô do tipo sequencial. Os robôs inteligentes, eles possuem uma capacidade muito grande de interagir com os estímulos do ambiente que eles se encontram. E a partir daí eles conseguem tomar várias decisões, ok? Neste caso aqui, neste exemplo, já é um robô que estão desenvolvendo para auxiliar os soldados. Olha que interessante como ele consegue interagir com o ambiente, ó. Uma interação. Aqui ele possui uma visão computacional. Aqui em um ambiente já hostil, ó. Ele consegue interagir com as várias formas do ambiente, vários obstáculos. Ok? Então é um robô que nós podemos classificar como robôs inteligentes. Uma definição de robô que nós poderemos utilizar aí. O robô, né, composto de um circuito eletrônico computadorizado, né, dotado de controle e um mecanismo articulado denominado manipulador. Como eu falei para vocês, a nossa ênfase aqui é trabalhar com manipuladores industriais ou robôs industriais. E aí vocês encontrarão várias nomenclaturas que para a gente vai significar a mesma coisa. Um robô industrial pode ser chamado de braço mecânico, mecanismo robótico, manipulador, manipulador mecânico ou manipulador robótico, ok? Mais uma definição aí de robôs pela RIA, né? Que é Robotic Industry Association. Uma das definições que ela nos traz é o seguinte, né? O que é um robô? É um manipulador multifuncional reprogramável projetado para movimentar materiais, partes, ferramentas ou peças especiais através de diversos movimentos programados para o desempenho de uma variedade de tarefas. Esta é uma definição de robô que nós temos aí pela RIA. Ok? Uma outra definição aqui pela ISO, né? International Organization, né? Nós temos aqui o seguinte, ó. O que é um robô? É uma máquina manipuladora com vários graus de liberdade, controlada automaticamente, reprogramável, multifuncional, que pode ter base fixa ou móvel para utilização em aplicações de automação industrial. Aí vocês já viram aqui uma característica que ainda nós não falamos, né? Ela é dotada com vários graus de liberdade. Mas Edson, o que afinal é um grau de liberdade? Nós veremos mais para frente esta definição de graus de liberdade. Já adiantando para vocês, é uma característica que o robô possui a capacidade de se movimentar no espaço. Ok? Durante o nosso curso nós faremos algumas análises desses robôs industriais que nós estaremos trabalhando. Quanto à sua anatomia, né? O tipo de articulação que ele possui, o volume de trabalho. Quando nós falamos de volume de trabalho, é a área no espaço, a área do espaço que ele consegue realizar um trabalho, ok? Qual é o tipo de área de trabalho que ele consegue realizar o trabalho? Sistemas de acionamento, nós faremos uma análise desse sistema de acionamento. Quando que eu vou precisar de um sistema de acionamento hidráulico, um sistema pneumático ou um sistema elétrico de acionamento? Qual o sistema de controle que ele possui?
que darão algumas características, né? É um controle em malha fechada. Se fosse um robô muito simples, um controle em malha aberta, caberia. Vai ter algum tipo de programação, ponto a ponto, ponto contínuo. Quando que um robô vai precisar de um tipo de programação em relação à tarefa a ser realizada, né? Desempenho e precisão, nós teremos que avaliar essas características do nosso manipulador para ver se ele atende à exigência da tarefa que ele vai realizar, né? Qual o tipo de órgão terminal que ele possui? Quando nós falamos em órgão terminal, é a ferramenta deste robô que vai realizar a tarefa final, ok? Qual vai ser este órgão terminal? Vai ser uma chave de fenda? Vai ser uma chave sextavada? Vai ser uma pistola de pintura, de solda? Vai ser uma pistola de jateamento? Qual vai ser o órgão terminal que nós iremos utilizar neste robô, né? E o tipo de sensor que ele vai possuir, né? Ou os sensores, né? Que geralmente os robôs possuem. Porque ele precisa de capacidade sensorial para localização no espaço, sensores para ter o retorno, né? Ter o feedback de torque, se ele está apertando uma peça ou se ele está pressionando uma peça. Então ele terá que ter uma capacidade sensorial, ok? E nós teremos que fazer essas análises ao longo do tempo. Então trago aqui para vocês, né, o formato de um braço robótico, né, um braço robótico simples. Neste caso aqui pode ser um braço robótico didático, acadêmico ou até utilizado em pequenos serviços na indústria, tá, ok? Este robô aqui ele é composto, né, por juntas e elos. Quando nós falamos em elos são essas partes mais longas, né, da estrutura do meu robô. A junta é aquela parte que possibilita a movimentação do meu robô. Este robô aqui, é um robô antropomórfico, é um braço antropomórfico. Aí você vai falar, mas Edson, ele não se parece com um braço humano. Não a aparência, mas o tipo de movimento que ele realiza é parecido com o movimento do braço humano, ok? Nós podemos analisar aqui que nós temos a base do nosso robô, o braço do nosso robô e o antebraço. Aqui nós vamos denominar de pulso. Então notem que até os nomes que nós estamos utilizando para identificar as partes deste robô são nomes que nós utilizamos no braço humano, tá, ok? Então por isso é um braço antropomórfico. Aqui o tipo de órgão terminal que ele pode utilizar, nós veremos mais para frente as ferramentas específicas para cada tarefa a ser realizada. Eu coloquei aqui como exemplo uma garra de 2 dedos com a abertura em paralelo, que isso daqui é a abertura circular, tá, ok? Lembrando para vocês que o órgão terminal é esta última parte aqui do meu manipulador robótico que vai realizar a tarefa específica, ok? Aqui uma garrinha para manipulação de objetos cilíndricos e aqui uma garra, né, articulada que possibilita manejar, né, fazer um manejo de produtos com volume não muito bem definidos, né, ou que tenha um volume um pouco mais complexo, né. E aqui, né, eu faço algumas observações, né? Além das garras, ventosas e ganchos, né, algumas aplicações exigem ferramentas específicas, entre as quais eu já citei para vocês, né? Ferramenta para solda, né, seja ponto a ponto, ferramentas como pistola de pintura, dispositivo para furação, rosqueamento ou outras ferramentas especiais. Anteriormente eu passei só alguns tipos de ferramentas ali, algumas garras específicas, mas nós temos uma infinidade de ferramentas que nós poderemos utilizar como órgão terminal, aquele órgão que vai realizar a tarefa final do nosso robô.